Brasil. Então é isso. Hoje o grupo conta só comigo mesmo, né? E é isso. Não vou deixar a sigla morrer, né? Correto. E é isso aí. E falando mais sobre a sua biografia, né, a letra de sua autoria, forte crítica social, inspirada na realidade, na época, né, da Carolina, lá em Maranhão. E você sentiu a necessidade de uma segunda voz e fez o convite para o Mano K. Convidou o seu parceiro WQ, Marcos, correto? Isso. E juntos gravaram uma fita cassete com 3 faixas. O talento de vocês, da dupla, chamou a atenção do radialista, como você falou, Josivaldo Salles, correto? Isso. Da Rádio Renascer FM. A rádio só passa só lá mesmo, essa rádio? Só em Carolina mesmo. Só em Carolina mesmo, né? Isso. Então é uma rádio local, não é uma rádio estadual. Isso. E que os levou para uma apresentação na estreia, lá em Maranhão, né? Uma estreia e com ótima repercussão. Pouco tempo depois, o WQ mudou-se para Palmas. Você permaneceu em Maranhão, ele mudou para cá, né? E foi assim que você conheceu Palmas? Eu não conhecia Palmas, né? Eu tinha planos de vir para cá, como era uma capital nova, a gente ouvia muito falar lá em Carolina, né? Que era uma capital nova, que tinha muita oportunidade, né? Então, eu vi como uma maneira de vir para cá, para ter um futuro melhor. Só que o Marcos já tinha vindo antes, depois ele voltou para lá, né? E foi quando a gente resolveu formar o grupo, né? Mas de início era só eu mesmo. Para te falar a verdade, a R1 começou como uma brincadeira mesmo assim. Naquele tempo a gente comprava, era comum nos discos, quando a gente comprava um CD, um exemplo do Racionais, aquele álbum lá, capítulo 4, versículo 3, as últimas faixas eram instrumentais. Nos anos 90 Isso, ainda. eram instrumentais. Sobrevivendo no Inferno. Então vinha, a última faixa sempre, às vezes, era um instrumental. Então eu comecei a escrever em cima desses instrumentais. Comecei a escrever em cima dos instrumentais, aí comecei naquele tempo, nem tinha celular. Uhum. Então, com a ajuda de um amigo de escola, que trabalhava numa rádio, nessa mesma rádio local, ele ficava até a meia-noite na rádio, e à meia-noite a rádio saía do ar. Então ele chamou, Cássio, por que tu não grava essas músicas? Vamos gravar numa fita cassete ainda. Uhum. Então, vamos. O nome dele é Valdirão, ele até mora aqui em Palmas hoje. Então, vamos, então, só que tu tem que ir meia-noite pra rádio, eu vou tirar a rádio do ar e a gente grava. Interessante. Então, eu pegava os cadernos com as letras, levava essas... era na fita mesmo. O álbum eu acho que CD era bem raramente de encontrar. Até porque CD naquela época era muito mais caro, não é verdade? E era uma qualidade extrema, era novidade para a grande massa, né? Na época eu me lembro que eu pagava por um CD, às vezes R$40, cara. Isso, e se fosse um CD que não era gospel, porque o gospel era mais consumido, o CD original, chegava até R$70, cara. CD, mano. Mas com capa, com escrita, com tudo. Então aí eu saía de casa, era próximo da minha casa lá, ia pra rádio à meia-noite, ele tirava a rádio do ar e a gente gravava. Era bem rústico mesmo, não tinha estrutura acústica para tirar ruído, ele só me dava o microfone. Inicialmente essas 3 primeiras músicas. Isso, ele me dava o microfone SM58 com fio, colocava lá o instrumental na fita no equipamento e a fita virgem no outro, e a gente gravava, e eu gravava as músicas. Um sistema, para quem não conhece, bem manual, é como se você fosse gravar do celular, praticamente. Assim. Isso aí se não for pior. Isso, era bem... Cara, era feio o trem, era tijolão, né? Na época. Só que pra mim era o máximo, né? Eu escutar minha voz ali em cima daquele beat ali era o máximo. Aí eu comecei a mostrar essas músicas pros colegas do bairro mesmo, amigos de infância lá, e os caras, nossa, que massa! Comecei a falar dos problemas sociais da cidade, citar os bairros.
Essas apresentações que deu a repercussão, você sabe, foi em escola, foi aonde essa apresentação? Essas apresentações foi um convite do próprio Josivaldo Salles. Ele, por algum motivo, ele escutou as músicas, porque as músicas, continuando lá, voltando na rádio, esse meu colega ficou com algumas cópias das músicas em fita, e ele era o sonoplasta de um programa de rádio, que era da própria dona da rádio fazer esse programa. E no programa dela, ele começou a tocar essas músicas. Eu vou tocar aqui, tocou. E essas músicas começaram a tocar e o pessoal começou a ouvir, começou a ver que as músicas falavam do seu bairro e começaram a ligar infinitivamente para a rádio, para pedir a música. Eu quero aquela música que fala do meu bairro, Vitorino, Rua Pará, tal. Aí ele tocava, começou aquela repercussão na rádio, o pessoal ligava pedindo. Aí começou a tocar na escola, dentro da escola tinha uma rádio também local, só dentro da escola na hora do recreio. E a gente começou a tocar dentro da escola e o pessoal começou a repercutir, é o Cássio, é o Marquinhos e tal. E começou a surgir convites, vocês não querem abrir show de banda tal, que era lá no clube União, que hoje nem existe mais. E a gente começou a abrir alguns shows de música eletrônica, de reggae. E foi quando o Salles também chamou a gente para ir à inauguração de uma rádio em outra cidade, que é Estreito Maranhão, que fica a 100 quilômetros de lá. E também nessa época, palco era em cima, era caminhão, cantava em cima de caminhão. Tinha muito isso naquele tempo, não tinha palco. Eu me lembro que aí nos comícios, cara, era massa demais. Massa. As cruzadas evangélicas antigas também, em cima de caminhão. Cruzada, caraca, faz caminhão. tempo que eu não ouço essa palavra cruzada, mano. Isso. Até hoje tem. Em cima de caminhão e foi aquela Eu já repercussão. cantei em cima de caminhão também lá no Janaína. E é bom, né, mano? Tipo trio elétrico. Assim, pra quem tá lá em cima. Quem gostar deles, né, também teve essa Professora passagem por uma escola também, né, pela escola. E pegando o gancho da fala sua, eu fiquei zangado comigo mesmo, que eu pensei que o Renato Freitas ia ficar pra hoje também, e ele foi embora cedinho, que eu queria ter visto ele lá no congresso lá de Godard. Você não viu, não? Não, porque foi ontem que ele Sim, eu vi né, eu falo palestra, né? Alguns falam palestra, outros falam simpós, né? E aí esse mesmo radialista, né? Ele resolveu gravar e investir em vocês no seu primeiro CD, né? Isso. O nome do primeiro CD, vocês gravou ao lado de Nick, que é a MC, correto? Isso. E o Fist B, primeiro B, que apesar de não ter sido lançado, né, como você já fez a menção aí, oficialmente, marcou o início de tudo isso, como você deu uma bela resumida do que... Isso. Como é que chegou nesse ponto, correto? Aí, em 2004... né? Vocês lançaram o seu primeiro álbum oficialmente e o reconhecimento do nome RC1. Isso. Como é que foi esse processo? Do reconhecimento de você, recebemos a proposta aqui de fazer o nosso primeiro álbum de verdade. Agora a gente vai ter um álbum. Mas agora a gente também precisa assumir este nome ou criar um nome. Como é que foi esse processo? O nome do grupo, né, RC1, foi... E o que significa RC1, para quem não conhece? O nome RC1 significa Raízes da Coab 1. Esse nome foi um amigo nosso que criou esse nome, um amigo que eu devo o maior, como é que eu posso falar aqui? Agradecimento para ele, que é um cara que sempre apoiou a gente, que é o Carlean. Ele que inventou esse nome, porque todos nós nascemos na Coab. Crescemos na Coab, que é um bairro lá de Carolina, né? E como só tinha uma Coab, porque dependendo das capitais tem várias Coabs, né? E Carolina só tinha esse bairro com esse nome, a gente pediu, vamos botar Coab 1, que é só uma mesmo, né? Quando eu ouvi falar em Coab, eu falei assim, mas São Paulo... Aí eu fui analisar, eu falei, mano, realmente, Coab não tem só em São Paulo, né, mano? Tem vários lugares. Isso aí depende, é igual Santa Maria. Você tem que falar, eu cantei na Santa Maria da onde? Santa Maria de Maranhão, Santa Maria de Brasília, Santa Maria de João Pessoa, porque eu passei nessas Santas Maria aí, tem vários lugares. Que é meio que um padrão, por exemplo, Capadócia.
é a Capadócia lá do Oriente Médio, mas tá pelo Brasil inteiro também. Correto. Taquari, tem Brasília também, Taquari, lá é um bairro novo. Conjunto habitacional, né? Isso. Então, o nome foi esse amigo meu, Carliano, que teve a ideia do nome. E o primeiro álbum, Trafique Sempre a Paz, né? O primeiro álbum que a gente lançou. Ó, nós que é também, Cássio, dali da Vila também. Vila União também tá espalhado pelo Brasil todo. O Vila é clássico, né? A Vila é. Isso. E Trafique Sempre a Paz foi o primeiro Essa álbum. ideia do nome, Trafique Sempre a Paz, cara, eu achei muito interessante. Cara, você tem uma bela sacada em várias coisas que eu percebi. Depois a gente vai descorrer o álbum dele. Mano, tá top. Foi meio que top. um pouco da ideia do MVB, o Traficando Informação, alguma referência assim. Eu não lembro, isso tem tanto O tempo, MVB cara. Tem um álbum com esse nome também. Minha memória agora MVB. falhou. Eu não lembro se eu tive essa inspiração, né, no nome da música dele. Até porque era um conjunto que você sempre Acontece, resolvia por conjunto. exemplo, meu nome Rima Profética, né? Eu sempre fui fã de Shekinah Rap. E Shekinah Rap tinha uma produtora que se chamava Rima Cruz, uma banca também. E Mensageiro da Profecia. Eu fiz uma junção, né? Acontece também da gente Isso. pegar uma coisa e adaptar para outra, né? Algumas do Tati Eclesiastes também, até verso eu fiz baseado em cima de verso do Tati, mas fazendo alterações. Isso aí é comum, né? No meio do hip hop. Até demais, tem coisa que é tudo igual praticamente. Quase igual. Continuando aí. Raiz da Coab 1. Isso, você que tá era falando que, né, da Coab e tudo. Maranhão. E a gente tá Lança falando. seu álbum, como é que foi aceito na cidade. E o pessoal. Isso, aqui, esse álbum, porque é esse interior, primeiro álbum, né? Trafique a Paz, no caso. Interior, o povo fica naquela, assim, né? Até na capital o povo fica naquela, imagine interior. Como é O que trabalho é? Trafique a Paz, ele contou com 11 faixas. Isso, 11 faixas. E a participação do Nego, mano independente, que trabalhava independentemente, correto? Isso é um amigo nosso também, Denis, né? Ele também tinha um talento, assim, para escrever, e eu chamei ele para participar. Ele gravou 2 músicas. E a gravação foi daquele modelo. Foi... E abriu espaço para mais apresentações, Isso. correto? E a gravação também, com o Josivaldo Salles, foram apenas 2 músicas. As 2 primeiras foi só uma demo mesmo, né? Sim, sim. Naquele tempo o computador era novidade, e eu acho que ele foi um dos primeiros a fazer um pequeno estúdio lá na casa dele. Interessante. E a gente foi como se fosse uma cobaia. Vamos lá testar o estúdio, eu vou gravar 2 músicas de Que vocês. bom que vocês foram essa cobaia, Cobaia, cara. isso. E até hoje eu tenho as músicas que a gente gravou. As 2 primeiras eu tenho, tá nas redes aí no Spotify também. É uma demo somente, 2 músicas. Foram as 2 primeiras. E depois eu sempre gostei de tecnologia e comecei consegui comprar um pequeno computador, e fui mexendo e consegui montar um estúdio também. E também teve a participação da Larissa Santos. Essa é minha irmã, né? É interessante. A gente precisava de um back vocal, né? Um feminino. Naquele tempo era tudo difícil, né? Até para você achar alguém. Então, gravando lá em casa, eu podia ter trazido as fotos do primeiro estúdio que era bem cabuloso. E aí a gente tava lá gravando em casa mesmo, chamei, vem aqui, Larissa, grava esse refrão aqui pra mim ver como é que fica. Aí ela gravou, rapidão, gravou ali. No caso, essas letras todas foram feitas por ti? Sim. E assim, não todas, né? A maioria aí são minhas e do Bruno, né? Que é o Fishby, ele que também O Bruno é algum parente seu? Meu irmão, ele. Teu irmão. Meu irmão. Caraca, era a família. Era meu irmão, isso. Aí o Mark era meu cunhado e era só família, todo mundo cresceu na mesma rua, era vizinho, né, e tudo. E era isso, a gente ficava praticamente 90% do nosso dia dentro do quarto lá e fazendo alguma coisa, tendo alguma ideia. Naquele tempo tinha preocupação com o trabalho, né, então o tempo que a gente tinha 14, 15 anos na época, aí eu estava sempre fazendo alguma coisa, né? E fazendo essas pequenas apresentações, vocês se consolidaram, né? Realmente com o nome do grupo. Mesmo sem patrocínio, o RC1 não parou. E em janeiro de 2027 lançaram o 2º álbum, A Sigla. A Sigla Ressuscita. A Sigla com 13 faixas. Isso.
Isso. Esse álbum aí já foi gravado aqui, já em Palmas. Esse álbum já foi aqui em Palmas que a gente gravou com o nosso amigo Você já Jefferson. estava a família toda já para cá, já então? Já tava. Como é que todo mundo foi aqui. essa mudança de lá para cá? Essa transição de lá para cá, para você chegar nesse segundo álbum? Como eu falei anteriormente aí, eu já tinha plano de vir para Palmas, mas eu não tinha data certa assim, já tinha um plano. Só que aí, quando eu estava em Carolina, uma amiga, que era parente de uma conhecida, disse que tinha uma oportunidade de um emprego aqui, que eu sempre mexi com informática, né, computador, eu trabalhava nessa área lá, manutenção, formatação, manutenção em geral. E ela corre para Palmas que tem um emprego para você aqui numa loja de informática e vem. Eu só arrumei as coisas e vim no outro dia. Aí eu cheguei aqui e essa vaga de emprego nem deu certo e eu fiquei por aí, né? Aí eu já acompanhava algumas pessoas que já estavam no meio da cultura do rap aí, de lá já, pelo Orkut naquela época. O Marquinhos das antigas, a Mina Tai, a gente já acompanhava muito eles, no tempo que eles tinham loja. E quando eu cheguei aqui, a primeira pessoa que eu fui atrás foi dele. Fui na loja dele, troquei ideia com ele. Foi super bem recebido? Muito bem recebido. O Marquinhos foi um cara que me apoiou muito, muito mesmo. E eu já falei com ele que eu cantava também. E ele, eu quero ver tuas músicas. E já me apresentou para uma galera, o K2 que também é rapper. O finado Blade, né? O Barreirinha. Caraca, tu conheceu o finado Blade? Conheci demais. O finado Blade, eu conheço ele como o primeiro gangster mesmo de Palmas. Na verdade, o primeiro gangster é o Barreirinha, né? O Heranz veio depois. Ele só acompanhou o Barreirinha, no caso. Eu conheci os dois crianças, literalmente mesmo, 9, 8 anos de idade. Mas eles foram amigos, tanto é que depois fizeram um grupo junto. Correto. Cantaram algumas músicas juntos. Sim, eu conheci eles. Eu acho que no dia que eu cheguei em Palmas, eu andando por aí, eu trombei com eles dois, o Barreirinha, e eu comecei a trocar ideias. Parece que ele já conheceu a gente, ele nunca tinha me visto e me tratou, caralho. Já se entrosou. Assim, aí né? canta um som teu aí, eu mandei um pouco do som que eu tinha, caralho, eu tenho essa aqui também. E comecei a cantar dele, porra, vocês cantam demais. Aí antes de parar a gente no meio da rua, vou te mostrar um som aqui que eu fiz aqui e tal. Ele parava a gente no meio da rua, no sol quente. Ele era... E mostrar um som novo aqui. Eu me arrependi, cara, até hoje eu tenho Não tinha um WhatsApp, né? Tinha que ser ao vivo mesmo. Até hoje eu tenho um grande arrependimento de eu não ter gravado um som com ele. Quantas vezes ele não chegou em mim? Cara, eu tô com essa letra aqui, cantava pra mim, guarda aí na tua cabeça que eu vou lá gravar. Sempre, ele várias vezes, eu nunca consegui gravar uma música com ele. Infelizmente ele não tá aqui mais entre nós e eu não gravei uma participação com ele. Já em 2010 veio o terceiro trabalho, né, com a Cidade Fantasma, correto? Isso. Ampliando ainda mais a identidade crítica, porque eu percebi que todo o seu álbum é bem polêmico em algumas coisas. A gente vai discorrer mais na frente sobre o seu álbum, né? Cidade Fantasma, ampliando mais a sua identidade crítica e social do grupo. Após algum período, o RC1 se desfez permanentemente e passa agora a contar só com o Mano K, que é o presente, né, fundador aqui do RC1. E hoje em Palmas, Tocantins, representando agora não só Maranhão, Carolina e também aquele seu bairro Coab 1, correto? Isso. E agora também o nosso estado aqui pequeno, nosso estado não é tão movimentado como lá no Maranhão, que eu conheço o Maranhão, então lá é muito movimentado, é frenético, né? Há algumas áreas, principalmente ali na capital, ali na região ali das Três Ilhas. Isso, São Luís, né? São Luís, isso. De lá para cá, você mantém vivo, você é o carro-chefe desse grupo, tem mantido vivo o grupo
com produções. Agora, bora falar um pouco dessa, antes de entrar aqui em 2024, a gente vai fazer menção, né, sobre este álbum que você fez. A gente estava comentando nos bastidores alguma coisa sobre, eu queria que você falasse, mas aí eu queria que você falasse sobre essa transição aqui, né, de você estar sozinho, você criou um estúdio, você é produtor, cara. A gente, Então, diz aí. eu sou De qualquer produtor. forma, você é produtor, mesmo que você às vezes, não, só produz pra mim, mas tu é produtor, cara. Sim, desde sempre, né? Desde que eu comecei com um grupo, sempre eu tive como eu tinha facilidade de computador, né? Sempre eu quis eu mesmo fazer meu álbum. Até porque lá não tinha estúdio em Carolina E naquela pagava época. muito caro? Eu nunca cheguei a pagar para produzir. Sim, você assim. sempre teve pessoas que acreditou no seu trabalho. Acreditou isso no início, só que logo, como foi o Salles aí, as primeiras músicas que a gente gravou, logo eu consegui montar um estúdio bem caseiro mesmo assim, e de lá pra cá eu sempre produzi eu mesmo, sempre fiz as produções eu mesmo, né, tanto na parte musical como na parte gráfica. RC é um independente, né, é um grupo independente que assim, a parte gráfica, vídeo, edição de vídeo, masterização, gravação, produção, tudo sou eu mesmo que faço. Muitos independentes gastam muito dinheiro. Eu mesmo não vou mentir. Se eu for falar pra você quanto que eu já gastei, eu não falo gasto, eu falo investimento. No meu projeto totalmente independente, Gasta muito mano, mesmo. eu já investi uns 20 mil. Pra você Sério? ter ideia. É isso mesmo. Entendeu? Tem 5 anos o projeto Bispo Apresenta e só agora eu tô trabalhando na sua execução, projeto pronto. E aí você criou, né, esse pequeno estúdio na sua casa, no fundo, no quarto. Foi no quarto, né? Era no quarto, no meu quarto lá que a gente mandei forrar, né? Colocar um forro para dar uma acústica melhor. Mas era bem rústico mesmo, nada de microfone profissional e tudo. Tanto que hoje eu até penso em regravar essas músicas, dar uma nova roupagem nelas. Sim. Porque assim a qualidade não ficou. Falando nisso, em dar uma nova roupagem, em 2004 você lançou o último álbum, A Última Raiz, com 16 faixas. E no ano seguinte, em 2025, que agora você apresenta essa pérola. Eu queria que você, antes de a gente entrar nesse último álbum, Revolução, fala sobre em 2024, por que você teve essa ideia de dar uma nova roupagem dessas músicas, né, que são muito boas. Eu acho que tu pulou a etapa aí, né? Foi? Tem 2004 e tem 2007, depois a sigla Ressuscita. Porque acho que não tá aqui. Tem a sigla Ressuscita, né? 2007. Isso, a sigla Ressuscita. 2007. Aí ele falou da Eu sigla falei Ressuscita, sim, falou, falando, Cidade porque você Fantástica, foi lá pra fora. falou. Não me confunda, mano. Não me confunda. Aqui, Ele foi buscar uma água ali pra nós, gente. Você que não tá, você que tá acompanhando. 2010 que vem o Cidade Fantástica. Isso. A gente comentou sim, falou sobre. E aí eu tô pulando algumas coisas porque eu quero. O meu foco é revolução, que eu quero chegar lá, cara. Porque aí eu não vou ficar pegando script, vai ser uma coisa mais natural. Por que é esse nome mesmo, Cidade Fantasma, Cássio? Cara, esse nome é polêmico. A gente tá falando só dos álbuns, pessoal, porque é muita coisa que o Mano K tem. Então a gente tá pulando só pros álbuns. Mano, o cara tem mais de 20 anos aí na caminhada, mano, bora valorizar. Por que o nome Cidade Fantasma? Que ele já me falou uma vez no bastidores, mas falei pro ouvinte da Conexão FM. Deixa eu ver como é que eu vou entrar nesse assunto. Cidade Fantasma é referência a Carolina mesmo, a cidade, porque fantasma. Porque Carolina teve uma época mesmo que o progresso parou em Carolina, assim, questão de tudo, né, de saúde, educação, a gente via muito descaso na cidade, né, a cidade meio que ficou parada no progresso. Então, aí logo teve também a questão da barragem, né, que o SESC lá que teve a barragem, então a cidade... Com essa barragem, o progresso diminuiu mais ainda, em algum tempo lá. Hoje não, hoje Carolina mudou bastante. Carolina hoje até eu me impressiono, a cidade está bem organizada, mudou bastante, né?
Isso é bom, né, cara? Só que na minha pra época... você que é crítico. Isso. Só que na minha época era bem escasso mesmo, bem escasso. Então, eu pensei assim, com essa barragem vindo aí, a cidade vai piorar mais, vai inundar tudo e vai ficar só a gente preso aqui. E realmente teve um certo tempo isso, só que depois realmente a barragem trouxe melhorias para a cidade evoluiu bastante. E nessa época veio na mente botar Cidade Fantasma. Então o nome do álbum Cidade Fantasma realmente é referente a Carolina, mas não porque eu não gosto da cidade, para mim... Eu nasci lá, tenho muitos amigos lá, minha família tá lá. São umas coisas mal assombradas e tal. Mas tem a ver mesmo, realmente, porque quando uma cidade é abandonada, né, vamos dizer, pelos governantes, né, e aí o que acontece? A cidade fica fantasma. Um exemplo mesmo em Brasília, gente, hoje Brasília culturalmente é poderoso, é forte, mas Brasília, há uns anos atrás, na minha juventude, era igual aqui Palmas, cara. O povo saía de Brasília, ninguém queria ficar em Brasília quando era feriado prolongado, queria ir para outro lugar, porque era vazio, não tinha muita coisa. Então, assim, a cultura desenvolvia muito por causa, capital do rap, aí também capital do rock. Então a gente se unia muito nas praças e tudo, e foi se fomentando. E hoje não, hoje o povo faz questão de ficar lá, porque... Então, se torna uma cidade fantasma. Falar de cidade foi cortado em uma pergunta, mas faz parte, muito conteúdo. São Luís é muito aceito, né? O reggae capital do reggae, também gosto de estar falando em capital. Né? Brasil aceita todos os estilos rock, né? Muitos roqueiros vêm de lá, forró, porque tem muito nordestino no DF, né? O hip hop também, eu comparo até com São Paulo, às vezes eu acho que ultrapassou São Paulo, tem vezes pelo que eu acompanho. E você que vem do Maranhão, que é uma cultura clássica de reggae ali e tal, tudo ou piseiro, seresta, você fica com rap, uma dúvida pessoal minha também, você era o único grupo de rap da cidade, como é que foi a aceitação até do Maranhão, ainda no Maranhão, não de Palmas, como é que foi essa aceitação? Poxa, tem um grupo de rap aqui, o pessoal achou estranho, como é que era isso? São malandros, são bandidos, vão botar o terror na cidade, é uma facção. Entendi. Por incrível que pareça, teve uma boa repercussão, o pessoal gostou bastante, até fiquei impressionado. Até a polícia, cara, escutava, RC1 até... E tinha muitas músicas que era críticas mesmo, criticavam eles próprios. A falta de segurança, e os caras gostavam, escutavam, a própria PM gostavam. Quando aumenta o som no talo, os gambé não aguentam. Essa aí que a gente gostava de ouvir muita música na porta de casa, botava as caixonas, computador e aumentava o som. E logo quando a gente aumentava, pouco tempo a polícia batia lá e mandava desligar tudo e ameaçava de levar o som. Então, assim, mas teve uma boa repercussão. Muito mesmo. As apresentações que a gente fez sempre dava muita gente, sempre o pessoal... até hoje tem gente que tem um álbum lá, que tem um CD físico de 15, 20 anos atrás, tem gente que até hoje tem gente que tem a camisa até hoje. Então é bem interessante. O bom que virou uma referência. Nisso, eu não sei se eu tenho o teu CD ainda, se eu não tiver, se eu tiver ainda alguma cópia, eu quero comprar mesmo. Ele é colecionador, cara. Na hora. Eu acho que eu tinha e perdi, alguma coisa que aconteceu. Então a repercussão foi boa, até porque Carolina rolava muito reggae, mas era o forró mesmo, sertanejo mesmo. O reggae tinha também forte, só que o rap chegou assim, deu uma virada boa mesmo. Todo mundo gostava, todo mundo queria escutar, e teve muitos amigos para tocar também, tocava em boate na Itapuã lá, em festejo. Então foi bem aceito. Em rádio, na outra vez. Então revolucionou a cidade. Ao contrário do que eu imaginei, porque geralmente quando é interior, o pessoal fica um pé atrás, assim, cabelo, eu nem fiz essa pergunta já porque eu entendi. Eu falei assim, mano, pelo que ele falou, ele foi muito bem recebido, cara. Teve apoio numa época que era muito difícil. Mas esse apoio que ele falou, eu pensei que era um apoio só nos bastidores, igual aqui na Jovem, o Chacal, que já cantou rap antigamente, tocava um rap lá, tipo assim, meio que disfarçando de vez em quando. Até que veio o Nação Rap, né? Mas o
pessoal da rádio mesmo, jovem, não aceitava não, foi luta Correto. para aceitar. Eu achei que tinha sido nesse sentido, meio que oculto, escondido, né? Não, Tem não, uma até aceitação. isso. Até que eu não tenho o que reclamar, isso aí realmente foi bem aceito. Até por empresários lá que eu quero comprar teus álbuns, pode trazer 5, 6, 10 álbuns que eu compro. Alguns políticos também ajudaram, dava valores em dinheiro para cantar em algum. Naquele tempo tinha muito showmício, né? Essas coisas. Isso. Hoje não pode mais, né? Mas naquela época tinha muito Eu showmício. acho que deveria voltar isso aí, porque a patifaria está de qualquer jeito aí dentro do sistema político. Então, para mim, não faz diferença eles não gastar com showmício, que a gente tenha um benefício de trazer artistas novos e roubar milhões e desaparecer com milhões e fundo partidário de bilhões. Também, né? Complicado. Eu não acho nenhum problema também, Seria até bom. Eu lembro que aqui na vila mesmo, quando tinha showmício, era bom demais. Eu lembro, já todo mundo tinha também espaço. Dançando break. Até uma pauta interessante. Já participei dançando break. Mano Wilson. Sabe como é que eu vi o Mano Wilson a primeira vez? Foi no showmício. A primeira vez do Mano Wilson. O Marcão, a primeira vez, foi na antiga Praia da Graciosa dançando, mas que lá também teve política no meio também, dançando break. E o Mano Wilson foi não só essa vez, mas foi várias vezes que eu vi o Mano Wilson só no showmício. O Mano Wilson cantando rap normal no showmício. Ele fazia o jingle pro político e também os rap dele de embalo e dançava também. Fazia um show completo. Nessa parte, o Mano Wilson era correria. Ele fazia um show de 1 hora, naquela época, anos 90. Muito bom, muito bom. Eu também participei bastante. E deveria, ser aceito, assim, ó. Porque, por exemplo, tem aquele grupo lá que canta assim, vai dar PT, vai dar... Nem tem nada a ver com PT. Você vai lá e pega a música, vou te dar uma ajudinha pra gente pegar os direitos autorais pra essa música aí, né? Pra ajudar. Acaba que dá no mesmo. Eduardo aqui em Palmas, por exemplo, ele usou a música da Joelma. Dudu, vai dar Dudu. Isso. Usou tanto que quando foi no dia 1º de janeiro, tivemos a oportunidade de abrir o show da Joelma com rap lá na Origem 3. Verdade. Pra mim também foi marcante. Bacana. Tinha umas 10 mil pessoas lá assistindo. Tava eu, o Mano Wilson e o Rafael Voz Ativa. Então dá no mesmo no final das contas, né? Eu acho que isso não influencia, né? No voto da pessoa, né? Agora eu quero que Pensa a mesma coisa, um monte de gente que votou na Jana ou no GEL primeiro turno tava lá curtindo o show da Joelma lá. Isso, o pessoal vai pela cultura, a música, né? E é boa, mano, música. O outro lá que da música do Lula não é que eles fizeram pro Lula. É a música que já tinha antigamente, só que eles falam vai dar PT, vai dar, deixa eu ver aqui quem canta mesmo desse pessoal. Léo Santana, Léo Santana. Vai dar PT. Isso. Mas não tem a ver com PT, Partido dos Trabalhadores. É outra coisa e o PT pegou para fazer campanha também. Eu quero que você, acertou certinho lá, galera. A capa do álbum, entendeu? Muito bem feito, entendeu? Com as músicas. Eu quero que ele coloque as músicas aí, né, para as pessoas aí, que a gente vai falar sobre 3 músicas principais. O primeiro eu quero falar sobre a primeira música que é o nome do álbum, Revolução, né? Revolução, para quem não conhece a música, foi bem feita, bem trabalhada, é uma música curta, mas é uma música bem trabalhada e toda com a letra R, que tem a ver tudo com RC1. Eu queria que ele falasse um pouco mais sobre essa música, porque ele falou assim que ele queria fazer uma homenagem ao próprio nome do grupo. Então, descorra aí para nós, qual foi o seu objetivo quando você fala, vou fazer uma música de revolução, eu vou cantar Revolução. Por que só com R? Qual foi sua inspiração? Deixa eu até dar um play nela, como ela é meia curta, Isso, passa aí pra galera ouvir. Ouvinte se ligar aí, ó. Deu um belozinho bem aqui. Tocando só do YouTube. Aí a galera que não conhece vai entender muito bem, porque poucas pessoas fizeram música assim, só com, né, que já começa só com a letra. Vamos ouvir ela aqui.
RC1 retorna, ressurge rebelde, reacionário, ritmo real, rap, ruas rangem, realidade, referência, recusamos regime, resistência, repressão retórica, reacende, revolta, rimas resgatam, reconstrói, renova, rostos reféns, regime, redenção, revela ruínas, reacende razão, ruas respondem, regresso roubado, redução radical, reprimido, rejeitado, eleição, reivindicação, retaliação, rejeitado, rendido, raiva, reação, rimas rompem, regimes rivais, regras rasgadas, ruínas rituais, raça rotulada, rotina repetida, rancor reservado, resposta retida. Remorso, relatos rudes, reflexão, RC1, revolução. RC1, revolução. Revolução. Revolução, rapaz, eu me arrepiei, porque tem não só por causa de tudo com R, né? Tem uns squash clássicos ali, as colagens que eu gosto bastante, né? Então, como é que foi essa construção dessa música aí, a ideia, tudo? E olha que eu sou muito pesquisador do rap, do hip hop, na verdade, geral. Você é o único do Tocantins que tem uma música com a letra só, e você entrou para a lista do rap nacional também, dos que tem, que nenhum tem com R. Você já faz parte da história do rap nacional. Comente aí sobre a construção dessa música aí, e ao mesmo tempo sua introdução. Por incrível que pareça, essa música aí foi a que me deu mais trabalho. É a menor do álbum, é a que me deu mais trabalho para gravar, para fazer, né? Porque palavras com R, quando eu fui escrever essa música com R, não tem muitas palavras com R. Não tem muitas palavras. Você às vezes pode achar que tem muitas, mas não tem. Então... Tu pegou o dicionário? Foi lá tudo com R no dicionário ou não? Foi aleatório assim mesmo? Assim, essa introdução saiu depois de todo o álbum pronto. Porque eu pensei assim, não, eu vou lançar a introdução depois que eu tiver com o álbum todo pronto, que eu vou ter a ideia de como que vai ser a introdução. Entendeu? No seu entrevistado, mas eu vou falar uma dica bem aqui. Você pega o dicionário manual mesmo, ou um PDF, e você vai vendo lá tudo que tem com R lá. Aí facilita, aí você vai selecionando. Isso, só que o problema é a palavra ter sentido. Aí sim, aí vem outra o sentido que é o problema, porque isso. Ter um contexto e rimar ao mesmo tempo. Rimar, ser tudo com R e ter sentido. Porque às vezes você quer contar uma história ali dentro daquela música, e aí não vai caber se você só ficar procurando lá né? Aí fica complicado mesmo. E outro, não é simplesmente eu pegar palavras com R e colocar. Não é. As palavras tem que ter contexto no que eu tô falando. Tem que ser com R e tem que ter contexto no que eu tô falando. Então, por que eu deixei pra ela ser a última do álbum? Porque tanto que o título Revolução também eu bolei depois de todo o álbum pronto. Porque depois que eu finalizei tudo, que eu fui ouvir tudo, que eu vi que a palavra revolução, em várias músicas eu falei essa palavra, revolução. Então vai ser revolução. Aí RC1, revolução com R também. Então vou fazer uma intro toda com R. Então veio essa ideia depois de todo o álbum pronto. Que eu realmente tive a ideia de fazer a introdução com R. E outra, muita gente não percebe. Muita gente, o Ricardo, eu falei com ele, o Ricardo não tinha percebido de cara que era com R, né? Então assim, nem meu irmão, nem o Bruno lá, que é do grupo, que ele teve acesso às músicas antecipadamente, né? Eu mandei pra ele antes de eu mostrar pra... Ouve aí. Ele escutou também, ele não percebeu. E eu botei, escuta de novo, umas 5 vezes, ele não percebeu. Aí que eu falei que ele se ligou. Então assim, essa música realmente, como eu falei, deu muito trabalho, mas ficou top, também gostei demais.
E é isso, Eu ser uma comecei a ouvir revolução. ela quando pensei que não, já tinha acabado. Eu falei, cadê? Eu queria mais, É. e não ficou... Se E ela é- trabalhasse mais um mês, conseguia aumentar mais um minuto, né? Trabalhasse mais um mês, mas já tinha deixado quieto. Não, tá bom já, né? Mas a ideia de intro é isso, né? Uma coisa rápida, né? Só uma intro mesmo, é uma coisa... Mas essa música eu acho ela bem impactante. Eu tenho até planos de fazer um clipe com ela. Com essa música, eu acho que vai dar uma produção bacana essa música aí. Isso, de todo jeito, como ela foi a intro, tinha que ser curta mesmo. A Isso. gente vai falar sobre outras músicas aqui do álbum dele. Põe o nome na tela de novo, o nome na tela de novo. Antes disso, das outras músicas do álbum, tocamos a Revolução, que é a introdução. Então você estava lá no só falando a introdução da biografia, né? Correto. Então ele parou em 2010 e retorna praticamente agora em 2025. Quase. 2024 ele fez, ele comentou um pouco sobre que são músicas que ele já tinha, que ele deu uma nova roupagem. Mas vamos arredondar aqui um pouco, praticamente 15 anos parado. O que você fez nesse tempo todo aí que quietou, deu uma quietada aí? Pode falar a verdade, é igual aquele ditado, malandro não para, ele dá um tempo, né? Isso. Então assim, eu nunca parei, cara. Assim, sempre eu tava escrevendo alguma coisa, sempre eu trabalho muito fazendo atendimentos em Palmas, e sempre eu tô ouvindo um instrumental, uma coisa, aí eu vou fazer uma música sobre isso. Aí eu gravo um áudio e mando pra mim mesmo, pra mim não esquecer. Eu pensei que tu tava só curtindo sertanejo. De vez em quando que eu vou nas lojas de informática aí, o pessoal, quem sabe que eu sou do hip hop, conhece o Cássio lá, também é do rap, sim, mas ele parou, não tá cantando mais não. Aí eu tava divulgando que você tinha parado. Não, interessante que mas quando tava volta... assim meio que oculto um pouco, né? Meio que nos bastidores. Tá trabalhando, mas eu sempre caladinho. Sempre eu lançava alguma coisa. Só no sapatinho. A última eu lancei a Eu Tô Puto lá, foi em 2008, né? Que eu lancei a Eu Tô Puto, aí... É a do clipe, que é o Tô Puto. A do clipe, falando nisso, tem um clipe também, a gente nem divulgou. O clipe não do agora, do celular. mas é o Tô Puto, um clipe que foi feito pelo Jefferson, que hoje ele é secretário de Turismo e Cultura de Porto Nacional. Você conheceu lá o negão Jefferson, cientista, que a gente chama esse cientista. Boa demais. Jefferson, porque ele é cientista político mesmo, por isso o apelido de cientista. E ele que produziu esse videoclipe aí, né? Eu Tô Puto. E que ele foi e patrocinou. Rapaz, eu gostei desse som, alguma coisa. Bora fazer um vídeo, né? Mais um vídeo. Isso. Foi o seu único clipe, fora o que a gente vai abordar do outro álbum. Foi esse clipe que você chegou a gravar? Foi só esse? Esse foi o único. O único foi esse aí Mas mesmo. ficou bem top. Quem quiser conferir lá no YouTube RC1 Eu Tô Puto. Eu achei da hora mesmo a produção ali, né? Assim, encenado numa mesa ali como se fosse uma entrevista, né? É um julgamento, né? Um Depoimento por um advogado e tal. Bem cabuloso. Lembrou uma do Eminem. O Eminem que ele começa com algo parecido. Não vou botar agora aqui, mas lembrou uma que ele começa lá numa mesa assim, tá? Ele começa, aí depois começa a rimar. Interessante. Tudo Massa. foi ideia dele mesmo. O Jefferson, roteiro. Essa ideia quem teve foi ele, né? Tudo. Aí as armas, as algemas. Sabe que o Jefferson ele é de esquerda mesmo daquele modelo, né? O Jefferson ele é esquerdista cabuloso. Aí ao mesmo tempo você não ficou naquela assim, não, vou ter que ficar mesmo. O clipe quase todo tá atacando a direita aqui, mas tu ficou de boa e tal. Não, de boa, ele tranquilo. O Jefferson é um cara super tranquilo nessa questão, ele não leva assim pro pessoal, né? Ele realmente quer apoiar, quer fazer a coisa acontecer, né? Tem umas 2 músicas aí que ele tá meio interessado também. Quem sabe sai alguma outra coisa aí. Vai vir um novo trabalho aí. Quem sabe, né? Ele tá hoje em Porto, né? Mas é muito perto, a gente bem aqui do tem lado, que sentar 60 pra km. conversar. Isso. Na verdade ele mora em Luz de Mangues, né? Que faz parte do Porto Nacional. Então, obrigado, Jefferson. Obrigado também por inserir o hip hop aí na Semana da Cultura de Porto Nacional 2025. Tivemos lá, Bicho esteve lá, que foi também lançamento do álbum do JDA, né?
Só que acho que o JDA vacilou um pouquinho, porque eles foram lançar a música já no dia do show, tudo junto. Tudo junto. Aí o povo não tem como conhecer as músicas, né? Já o bicho tá fazendo diferente. O bicho tá lançando as músicas e depois que ele vai fazer o evento. Correto. Salve aí, Gerson, né? Estamos aqui com a RC1, você sempre ajudando a cultura. O Gerson que já ajudou nos 5, 6 eventos de hip hop aqui em Palmas. É um ótimo apoiador da causa. Né? Um abração para ele também, Jefferson. Abração, satisfação. O Jefferson é brother. Sim. E aí, bicho, mais outro. Então, bora voltar agora à segunda música do álbum RC1 Revolução, com o Mano K, né, seu nome original Cássio, e CEO do grupo RC1. Eu queria que mostrasse novamente a capa para a gente discorrer com os nomes. A capa ali, para quem está aqui no vídeo. Ali, tipo, o mundo se acabando ali, né? Isso. Fala o que vocês... Falando sobre geopolítica, Vamos até desvendar a capa O que aqui, vocês né? enxergam nessa capa? Tá aí? tipo aquelas paradas daqueles pintores antigos, né? De Da Vinci, Michelangelo. O que eu enxergo aí, eu enxergo... Revolucionário. Eu enxergo aí abandono, eu enxergo aí o grito da sociedade pedindo alguma coisa, o quê? Que essa sociedade tanto pede, né? Eu vejo aí, entendeu, opressão, revolta, uma revolta, entendeu? Pode ser uma revolução armada ou não, isso aí vai depender do que você... Então, eu preciso que você explique, dentro de cada música, já explica um pouco também sobre. Da minha opinião, tem duas mesas, tem uma mesa de cassino, tem também um caça-níquel, né? Jogos também. E ao mesmo tempo as pessoas estão mascaradas, tem uma tiazinha ali, boa observação. uma de idade que ela já tá tipo ali com a foto de outra pessoa e com Abandono, ela já tá perda. Pedindo justiça ali. A maioria tá pedindo justiça, só que mesmo assim tem umas coisas meio cabulosas ali. Por exemplo, esse cassino no meio, ali o céu tá se abrindo, parece que tá até o arrebatamento também ao mesmo tempo. Cabuloso, vai ter que ser você mesmo para explicar tanta coisa numa capa só. Eu só vi algo assim semelhante, não, vi em 2 casos, uma do Pregador Lu e numa do Ed Rock Origins, que é bem capas complexas, né? Olha aí que tá no meio das capas complexas do rap nacional também. E outro comentário, né? Como que você fez essa capa, né? Também, uma pergunta também. Realmente essa capa aí tem muita informação, né? Mas tudo que tem no álbum tá nessa capa aí. Todos os temas que eu tô abordando no álbum tá nessa capa. Então, bora pegar um tema importante, interessante. Eu não vou falar sobre geopolítica, não, porque você tem uma música lá, né, de Terante, ela vive, que Isso. fala sobre essa guerra e também comenta, você pode discorrer lá, você ouvinte, pega lá o trabalho dele e comece a ouvir a música, como Não Fui Eu, que fala sobre frases do Lula, frases do Bolsonaro, frases polêmicas, né? Mas eu queria que você focasse agora sobre a questão, né, eu acho que a música é iPhone, que fala sobre idosos, sobre o abandono do idoso e você querer só usufruir aquilo que ele tem para oferecer. É isso ou não? Isso. É a música iPhone. Esse nome também é bem interessante, né? É como se fosse uma pegadinha mesmo aí. A pessoa vai ver o nome iPhone e vai pensar o quê? É uma música ostentação. Eu vou curtir essa música, deve ser uma música ostentação falando de celular, de dinheiro. Só que não. iPhone é uma música que fala de um grande problema social, né? Que é o abandono de idosos, né? Idosos que são descartáveis pelos filhos, jogados em asilos. E muitas vezes a mídia está mostrando sempre esse assunto. Muitas vezes os filhos às vezes maltratam para ter um caso ficou muito famoso, que é o tio Paulo. A própria filha levou ele na agência bancária, ele já estava morto ali para botar ele para isso. Então eu fiz Eu fiz essa pergunta, Varão, por quê? Porque a minha avó,
a minha avó ia morrer comida de bicho em cima de uma cama. Eu fiz essa pergunta porque o meu avô morreu comido de bicho, literalmente, vivo em cima de uma cama. Porque não era cuidado, era mal cuidado. Minha mãe e minha tia teve que entrar em um acordo para arrancar ela de novo acordo. Eu sou de novo acordo, natural daqui de Tocantins, viu? Para quem não sabe. Então essa música me chamou muita atenção. O videoclipe eu falei, fico olhando assim, mano, eu comecei a lembrar de muitas coisas, abandono, de Isso. incapaz. E eles se tornam uma época criança, né? Isso, o idoso é bem interessante, que a gente nasce criança e morre criança. Um idoso é praticamente uma criança, né? Ele tem que ter cuidados, às vezes tem que usar fralda, né? Porque não consegue caminhar ainda, então a gente nasce criança, morre criança, né? Então é isso, essa música, eu quis abordar esse tema aí, né? E coloquei esse nome interessante, iPhone, justamente para para ser uma pegadinha mesmo no nome, a pessoa ouvir achar que seria uma música de ostentação e não é um problema Isso, social vamos grave. brincando e discorrendo a capa, que a gente pode ir discorrendo a capa e já ir perguntando sobre esta questão aí, né? Então, assim, você pode olhar ali que a pessoa pedindo pedindo justiça para o povo, né? Acabando a corrupção, essa ideia aí do cassino. Eu estou curioso. Por que Drogas cassino? de Luxo. Ah, É a música que é do uma álbum. das músicas Isso, Drogas do de álbum Drogas de Luxo. Ali é um cassino, né? São jogos de azar, né? Que hoje é um problema social, né? Mental, de qualquer Isso. forma é um vício, né? É Pessoas que uma estão droga. recebendo, recebe o Bolsa Família, estão sendo proibidos de usar o Bolsa Família em jogos. E o caso mais recente está aí. Ontem uma grande influenciadora de Araguaína foi presa, né? Acusada de divulgar esses jogos, né? De ganhar milhões com esses jogos, né? Então a capa é isso, a capa mostra tudo que o álbum está falando, tem jogos de azar, tem a parte política, né? Tem a música Amor Não É Prisão, que no caso fala sobre feminicídio, né? E tem uma mãe pedindo justiça ali pela sua filha ali, que morreu. Então, praticamente tudo que o álbum fala tá nessa capa aí, né? Isso aqui é uma arma com esse cara aqui também, ó. Seria tipo um fuzil. Tá parecendo, uma arma escondida aí, né? Na camisa. Uma arma oculta. E ao mesmo tempo o povo parece ser terrorista, né? Tem hora que o povo parece estar de boa e às vezes Mas parece aí... parece que eles meio que estão botando terror. Aí eu já entendo essa parte aí palhaços por no causa poder. isso, os palhaços do poder. Não foi eu que falo, né? Não foi eu, né? Quer dizer, né? Não fui eu. Não fui eu. E também sobre Tel Aviv e Teherã. Isso, a guerra, pode ver que alguns que estão em protesto aí são como se fosse do Estado Islâmico, né? Pode ver que eles usam roupas, vestimentas aí do Islã, né? Isso aqui. Lembrando que o Islã, gente, é uma religião muito boa, só que existe os xiitas, existe os radicais, como qualquer religião, como muitos maturam em nome de Jesus, e Jesus é só paz e amor. Assim o Islã também, os muçulmanos, para quem não conhece, muçulmano... Eu até gostei, porque quando começou agora em evidência muito, o pessoal tava lá, os palestinos. Palestino não tem nada a ver. Palestino foi um dos lugares que mais Jesus andou, foi na Palestina. Aí foram vendo, não. Agora eles vão especificando, não. E lembrando que os palestinos são irmãos de Israel, descendentes do ismaelita. Sim, raiz de Ismael, que vem de Abraão, né? Aí vem Isaac, vem Ismael, depois vem Jacó, vem Esaú. Aí é outra parte teológica. Mas igual o bispo falou, não tem nada a ver com a religião em si, mas alguns grupos extremistas que fazem facções dentro da religião e dá nisso aí, que é desde os primórdios do mundo, né?
Isso mesmo. É por isso que o radicalista dentro da política também é igualzinho. Né? Você vê toda a política, tanto da direita como da esquerda, tem muitas coisas que são muito boas e interessantes. Mas quando você coloca essa questão radical dentro da... Aí pronto, é só destruição, é só morte, porque é tudo pelo objetivo e não pelo o bom comum, o bom coletivo. Dessa Tel Aviv Teherã, tem uma curiosidade, tem informação para passar para as pessoas, né? Sempre você ouve na notícia faixa de Gaza, Gaza. Gaza é a cidade que o famoso Sansão destruiu, né? As construções lá e matou mais de 5.000 filisteus, né? Ele matou mais em toda a sua morte do que na sua vida. Como se ele tivesse suicidado, né? Então já tinha guerra daquela época, na Bíblia já relata isso. E a cidade que aconteceu isso foi Gaza. Mas a cidade não tem culpa em si, ali são questões ideológicas. Alguns entendem a Torá, o Pentateuco de um jeito, outros entendem de outro jeito. O Alcorão, os muçulmanos, o Islã segue o Alcorão, e a Torá é os judeus. Na Bíblia é o primogênito que sempre tem a preferência. E como o primogênito foi Ismael, aí o pessoal vai lá, não, é Ismael, vamos seguir isso aqui. Mas outro lá não, mas Deus mandou foi Isaac. Que é o filho da promessa. Eita, é complicado. Aí vem mais pra frente Jacó e Esaú. É outra situação. Tem a ver com religião, mas muito politizada ao mesmo tempo. E infelizmente muitos inocentes pagam por isso. E tem a ver com essa música do nosso querido irmão aqui, né, o mano. Ele fala sobre esse assunto. Eu queria que você explicasse um pouco como é que você chegou nessa ideia? Eu vou fazer uma música que fala sobre Tel Aviv e Teherã. Eu achei muito interessante isso. É difícil você, um rap, especificar isso numa única música. E foi bem inteligente que ele não falou Jerusalém, né? Porque se ele faz Jerusalém é dar outro B.O. Tel Aviv foi bem... É a polêmica aí, né? A ideia foi as notícias, né? Eu lancei essa música realmente quando o conflito entre Israel e Irã estava bem grande, né? O conflito estava grande. Então veio a ideia de falar sobre essa guerra, né? Que graças a Deus acabou, entre aspas, né? Depois daquela operação do Trump lá, que destruiu a usina nuclear lá. E veio bem mesmo quando estava nesse auge da notícia dessa guerra, né? Aí eu tive a ideia de fazer silêncio em Tel Aviv e em Teherã, que são as capitais, né? Do Irã e Israel, né? Chuva, né? Chuva em Tel Aviv e silêncio em Teherã, isso. Tel Aviv, lembrando que é a capital de Israel, que alguns confundem que é Jerusalém, mas é Tel Aviv. Né? Isso. Droga de luxo que mostra ali os cassinos, o iPhone que fala sobre abandonos de idosos. Não fui eu que os nossos governantes falam para falar pelos cotovelos, né? Não é um bom garoto propaganda e às vezes fala besteira, né? Fala muita merda, tanto, né, da parte da direita como da parte da esquerda, correto? Né? Ou os seus respectivos, né, representantes, já que estamos num momento polarizado no Brasil. Não fui eu, né? Não fui eu. Fala sobre se não fui eu aí. Você tem um lado partidário? Como é que é isso aí? Eu já vi você nos bastidores muitas vezes atacando alguns políticos aí. Eu ataco todos, né? Eu ataco todos. Assim, eu não tenho partido, é igual o então tu é igual eu. Eu sou da escola sem partido. Eu era de esquerda, tentei ir para a direita porque eu sou conservador, mas eu vi que eu não cabo nem nenhuma nem na outra. Virei escola sem partido. O meu partido é que cada um, não importa qual seja, direita ou esquerda, cumpra o seu papel de cuidar do povo. Isso eu não tenho lado, eu tô do lado do certo, né? Então, assim, eu não tenho político de estimação. Eu tô do lado do certo, né, cara? Eu não vou mentir, já votei em Bolsonaro. Por quê? Porque ele era um cara novo, ninguém conhecia. Então, assim, eu vou dar uma oportunidade desse cara para ver o que vai dar. Uma pessoa nova, né? Ninguém conhecia ele. Mas também tu já votou na esquerda, no Lula, né? Já votei também. Só para deixar ciente, problema. Porque senão as pessoas que estão vendo vai falar assim, ele falou que votou no Bolsonaro, vai achar que tu é bolsonarista, também, cara. Votei também. É como eu tô falando, eu não tenho partido. Aí você já votou no Lula, então não já tem como te classificarem. Né? Não, eu não... É tanto que essa música aí, Não Fui Eu,
Essa música, o que que ela é? O primeiro verso são frases ditas pelo Lula, né? São frases que foram consideradas absurdas mesmo, preconceituosas, tanto racistas também. E no segundo verso são frases citadas pelo Bolsonaro, né? Primeira parte está Lula e segunda Bolsonaro. Então, isso aí mostra que eu não tenho como aquela divisão. coisa de peitou um clima, como aquela... o povo tá morrendo. Aí fala... Complicado, né? Quem disse que eu não estruparia aquela mulher, ela que não merece. Tudo fala... Frases infelizes. São frases infelizes. Golden Shy no Twitter, que foi quando vazou um vídeo... Eu não vou nem falar sobre aqui, que é meio pesado, mas são frases bem pesadas que, assim... Acho que o pessoal tem memória curta, esqueceu ou não leva a sério. Na realidade, cada um quer defender o seu, como você falou, o seu bichinho de estimação. Isso. E tá pouco se ligando para como é que está o país. Isso. Né? Qual é a evolução do país? Por que nós estamos nessa geopolítica, que agora a guerra não é só entre nós mesmos aqui, agora tá vindo de fora, né? Aí tá ficando pior. Isso, o problema do nosso país é esse, justamente essa divisão, né? Direita e esquerda. Isso que atrapalha muito o nosso crescimento, porque o pessoal fica dividido nisso, né? Atacando um lado e o Tem um outro. verso de algo semelhante, só que eu nunca botei nenhuma música, só escrevi, direita ou esquerda, você vê o PCC, nação se matando, o verdadeiro regente ninguém vê. Isso vou aí. encaixar numa música aí. Lembrando que nosso país, gente, é um país partidário e se tornou polarizado depois de 2019. Sempre houve sim, mas aqui no Brasil nunca foi. Isso é uma marca brasileira de direita e esquerda, mas sim estrangeira. Passou essa polarização depois de 2019. Bolsonaro centro-direita, que ele é do centro, aí ele começou a tomar posse da direita e disse que era de direita, e aí virou essa patifaria que hoje é. Ninguém tem benefício de nada. Mas, discorrendo ainda mais assim, eu queria que você falasse sobre a música, como é que a música é? Poesia Fria. Essa música Poesia Fria, ela é uma música já um pouco antiga, assim. Eu já tinha feito uma prévia dela, né? Uns 5, 6 anos atrás. Fiz uma prévia dela, tá até no YouTube aí. Só a primeira parte, né? Então... A maioria das músicas desse álbum aí são letras já antigas, são letras que eu já tinha, pedaços. Então eu fui juntando, peguei uma coisa, fiz outra, fiz um refrão de uma, continuei na segunda parte. Algumas eu já tinha até algumas coisas gravadas, então eu juntei tudo para fazer esse álbum, né? E a Poesia Fria é uma delas, a primeira parte que a menina canta lá Eu gostei muito, cara, não vou mentir. É uma letra já antiga, né? E ela canta muito bem. Muito bem, canta muito, né? Você falou que a pessoa que faz, o rapaz que faz os refrões para você, ele segue uma instituição religiosa, né? Isso. Que é surpreendente até. Isso é bem interessante. Pode falar? Posso, sim, sem problema. Isso é até interessante, né? Que é o Breno, o nome dele. Ele é um amigo de infância, assim, cresceu com a gente. Só que hoje ele mora em Balsas, Maranhão. E assim, eu sempre admirei ele nessa questão dos refrões, que ele canta muito bem. Só que hoje ele é testemunho de Jeová, né? É um cara que segue essa religião. Então, assim, sempre achava massa o tom dele cantar, né? Parece meio assim que é bem profissional mesmo. Uhum. Então eu já vinha entrando em contato com ele há muito tempo, para ele fazer esses refrões para mim, assim. Já preparando ele, venha fazer. Só que não foi fácil, não. Não foi fácil. Ele de início não queria de forma alguma, disse que não podia, porque realmente as letras, né, coisa da religião dele mesmo, certo. Um cara mais reservado. Mas como em consideração a mim, né, conhecer, ser uma amiga antiga, ele resolveu gravar. Caraca, ficou muito bom, mano. E a menina é uma da igreja dele também. Ele me apresentou ela, né, que é a Rayane o nome dela, me apresentou e conseguiu no mandar. Poesia Fria, né? Poesia Fria, isso. Muito bom. Mano, você acompanhe, você que quer achar
o Mano K. É Mano K, né? Isso. Mano K, ó, fala aí sua rede social, fala aí como é que a pessoa pode te contratar, telefone, entendeu? E as suas referências para você ter feito um trabalho tão espetacular desse, com vários temas, com refrões super chiclete, muito agradável, não tem palavrão. Falar nisso, antes da saudação final, até botei lá na divulgação, né? Boa parte da produção da arte, dos vídeos, você usou inteligência artificial, né? Também usou inteligência artificial em algumas músicas também. Como é que foi essa de você que veio lá da fita? Boa, veio lá da fita cassete. Eu esqueci de fazer essa pergunta e eu tinha elaborado ela. Lá da fita cassete com microfone comum mesmo, para hoje chegar na inteligência artificial para produzir seu álbum. Esses dois extremos aí, comente sobre um pouco sobre os vídeos, a capa, se também teve IA também nas músicas também. A inteligência artificial veio para ajudar, né, bastante. Hoje ela está em tudo, né? Na questão gráfica, usei inteligência também para fazer, me ajudou bastante, questão de filtro de imagem, de montar algumas coisas, né? E na arte gráfica, os clipes, né? Os 2 clipes lá do iPhone e agora Drogas de Luxo, 100% inteligência artificial, aqueles clipes lá, né? Mas tem uma qualidade tremenda. Se você fosse fazer um clipe daquele... outra qualidade, cara. Se você fosse fazer um clipe daquele, só que não é barato. Aquilo ali para fazer não é barato. Não vou falar valores aqui, mas é um investimento. Para fazer um clipezinho daquele ali, você tem que investir bastante. E usei na capa. Porque a inteligência, se eu não estiver enganado, é 30 segundos, parece, ou alguns é de 10 segundos ainda. A cada 10 segundos você. E cada 10 segundos você tem que investir um dinheiro. Técnico informático, ele deve ter um esquema pesado aí eu vou trocar ideia com ele depois aqui, fora dos bastidores. Sim, e nas músicas eu usei muito inteligente a questão de plugins. Porque até hoje os DAW de edição de áudio já estão vindo com vários plugins com inteligência, plugin para ruído, plugin para colocar efeito em cima da voz, reverbo. Então usei, muitas músicas eu usei também, questão de produção. E eu acho legal, cara, acho que é uma ferramenta que veio para ajudar muito. E nem deixou de perder a essência, as colagens de Squash ali, eu gostei bastante. Isso, é uma ferramenta que veio para ajudar muito como nós. Você falou aqui nos bastidores, foi usado samples também, né? Samples, que isso. É a raiz do hip hop, né? Eu gosto bastante de sample, eu tenho muita coisa de sample lá. Fez uma junção do clássico, old school, com tudo atual também. Tudo atual, excelente. Isso é uma boa sacada, cara. Quer dizer que você não é fechado, você não está fechado para novas coisas, para novas possibilidades. Eu gosto de tudo que é novo, eu quero ter, tudo que é novo eu quero estar usando em primeiro lugar, para quando chegar a todo mundo estar usando, eu já estou lá atrás sabendo como é que funciona, então eu sempre estou antenado com isso aí. E é muito bom inteligência artificial para nós que às vezes não tem muito recurso, que precisa pagar um profissional caríssimo para bolar uma capa, para fazer uma coisa para inteligência, para quem sabe usar. Falar nisso, trocaram o PC aqui, sei que é técnico também, mas era um Core 9. Acho que foi no dia do apagão que deu BO no PC, botaram um Core 7 agora, mas era um Core 9 aqui. Um i7 de 10ª geração. Mas era um Core 9 antes, acho que é porque deu defeito. Teve um dia teve um apagão na cidade aí, na madrugada aí. Entendi. Estragou o computador daqui. Então é isso, cara. Usem inteligência artificial, usem, porque é muito bom. Mas tem que estudar muito. Esse álbum, eu passei muito tempo estudando. Como eu falei, estava falando anteriormente nos bastidores aí, eu estava bem enferrujado mesmo, tinha muito tempo que eu não produzia, que eu sequer fazia um beat, eu sequer sampleava alguma coisa, muito tempo mesmo. Quando você falou que estava enferrujado, eu fiquei olhando aqui essa biografia, eu fiquei assim, mano, como é que ele falou que estava enferrujado? Se em 2004 ele lançou um álbum... 2024. Só que esse álbum aí, a maioria das músicas dele são músicas que já estavam gravadas, que eu já tinha gravado 8 anos atrás, só juntei tudo. Só trabalhou para dar uma Trabalhei para dar uma roupagem, alguma coisa, e lancei esse álbum aí. Né? Pra dizer, eu não tô parado não, eu tô aqui, cara, eu tô preparando algo como eu melhor. falo, a gente não para, né? A gente às vezes
fica ali, mas sempre a gente tá escrevendo alguma coisa. Gravação mesmo como tava fazendo, né? Tá Mas- certo. E aí passa os seus números, seu telefone, suas redes sociais, né? Daqui a pouco a gente finaliza aqui a entrevista. Agora são 17h46, 17h43 e às 6 horas a gente finaliza a nossa parte aqui. E, né, você que não conhecia a RC1, né, com o Mano K, né, Cássio para os mais íntimos, para a família, né, e você conheceu a história biográfica dele, você conheceu todos os lançamentos, os álbuns que ele fez, e principalmente esse último, que foi lançado em que dia mesmo? Em que Foi mês? dia 8 de agosto desse mês, né? Esse mês. Foi esse mês. Foi esse mês que foi lançado. E quem quiser achar o grupo nas redes sociais é @RC1Rap no Instagram, no Kawaii, no TikTok, RC1Rap também, Facebook, RC1Rap. E é só botar RC1Rap no YouTube também, no canal. Vai lá, curte, No X também. no X também, RC1Rap. Então a gente tá aí, né, em todas as redes. E as músicas estão em todas as plataformas aí, Spotify, Deezer, tá tudo lá. Quem quiser só pesquisar que vai encontrar aí. Show. Essa foi a entrevista de número 26 com Mano K, RC1, programa Conexão Hip Hop na Rádio Conexão FM. Satisfação, Cássio. Entrevista Valeu. excelente. Agradecemos realmente a tua presença, Eu foi mesmo muito boa. queria até estender aqui, mas infelizmente a gente já estendemos. Deu 1 hora e pouco de entrevista, o máximo é de 1 hora. Mas ainda vamos ter ainda mais, né? O programa ainda vai durar muito tempo ainda. E já agradecemos aqui a disponibilidade do Varão. Já agradecemos também que na próxima, o próximo podcast, dia 30, vai ser com sugestões. E dia 6 vai ser com o Verbo Vivo Gospel. Então, prepare que vai vir mais. No mês que vem, se prepare que eu vou trazer psicóloga e psiquiatra para trazer aqui falar sobre saúde mental. Então, mês que vem, meados do mês que vem, se prepare, viu? Saúde mental aqui na mesa, na roda. Conexão Hip Hop, ele também é informação, né? Para quem não sabe, que a gente não está mais especificando, mas a gente tinha um quadro Quinto Elemento aqui, mas a gente não deixou de fazer o quadro Quinto Elemento. Sempre a gente está passando informação aqui, ou das músicas, ou de algum outro tema que importa aos ouvintes do Conexão Hip Hop. A gente está passando informação aqui também. Então você não vai ouvir só entrevistados que cantam rap, que dançam break, grafita, mas também tudo aquilo que agrega na vida de uma pessoa, a gente vai estar colocando aqui também. E eu já agradeço você que quer curtir também o meu videoclipe. Está lá, entendeu? No Bispo Apresenta e todas as plataformas também. No Deezer você pode ver tanto a música como o videoclipe junto, né? E vai vir mais coisa aí. E estamos aqui aproveitando, aprendendo sobre todos os assuntos, né? Abraçando todas as classes, todas as etnias, sem um viés religioso e ideológico, mas a espiritualidade lá em cima, 100%, é nós. Agradecemos você aí, bora que bora, né, irmão Ricardo? Enquanto o INSS afoga velho no tapete, fogo no corpo, festa no peito, suicídio ao vivo. E os líderes não vinham para o rindo do povo, cativo é corrupção, é herança. Verme nasce no congresso pra mudar, só explosão, só fogo, só protege o homem, é paz. Aqui é campo minado sem área.